Amém? Salmo de número 84. Salmos de número 84. Nós vamos ler até o verso de número 5. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos, a minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o passarinho ou até o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, aonde acolha os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurado os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Amém? Nós vamos estar orando e nesta oração nós vamos estar apresentando algumas pessoas. Eu gostaria que nesse momento de oração você lembrasse da irmã Cleide, você lembrasse da Nicole, filha da irmã Cleide e filha do irmão Silvio, e você lembrasse da sogra do irmão Silvio. Ambas não se encontram bem de saúde. Então que a sua oração alcance o céu em intercessão por essas vidas. Eu também gostaria de que você lembrasse do Levi e da Milena, que são pessoas que na semana passada entraram em contato comigo e testaram positivo para o Covid. Não entraram em contato comigo de estar comigo, tá? Entraram em contato comigo por telefone. Senão você vai falar, vixe, vou correr do pastor, que entrou em contato com o pastor deve estar também, né? E nós estamos em oração. Ontem pela manhã ele me mandou mensagem dizendo que já estava muito melhor, já estava conseguindo levantar da cama, a filha dele já estava melhor, a esposa já estava melhor, mas eles ainda estavam sentindo sintomas pesados no seu corpo. Vou orar pela Kelly também, que não está aqui porque não se encontra bem com a sua saúde, e por isso não está. Davi, você ia falar alguma coisa? Quem? O Levi? Glória a Deus. Glória a Deus. Então nós vamos orar por estas vidas e pedir a Deus que continue guardando cada uma delas e guardando a cada um de nós também. Amém? Maravilhoso Deus que está nos céus, em nome de Jesus Cristo nós queremos levantar as nossas vozes em oração ao Senhor, lembrando de cada vida que aqui foi apresentada, da irmã Cleide, da Nicole, da sogra do irmão Silvio, do Levi, da Milena e de sua esposa, e tantos outros, ó Pai, que sabemos que se encontram em situações delicadas e complicadas, e que estão à espera de um sinal, de uma intervenção sua, para que algo extraordinário aconteça. Então nós apresentamos estas vidas diante do Senhor, pedindo ao Senhor que continue cuidando delas, e que elas possam sair deste estágio de enfermidade e logo mais recobrarem o seu ânimo, o seu vigor, a sua saúde e estarem ativas nos seus afazeres e nos seus compromissos. Eu também oro pela vida de cada um que aqui está nesta noite, que deixou o seu lar, que deixou o seu ambiente, o seu aconchego para estar aqui em comunhão uns com os outros, adorando o teu nome, Senhor, e recebendo do Senhor uma palavra de destino. Que o Senhor fale conosco nesta noite, que a tua palavra encontre espaço no nosso coração e que, encontrando espaço no nosso coração, ela produza o resultado pelo qual ela está sendo enviada. Que a gente venha exercitar a palavra ministrada, pois só assim ela trará os frutos prometidos por ela. Então, enquanto a tua palavra é ministrada nesta noite, não nos permita, Senhor, que nada nos roube, que nada tire a nossa atenção, que nada tire a nossa concentração e, o mais importante, que nada tire a nossa compreensão daquilo que o Senhor quer que nós entendamos, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus.
Hoje eu gostaria de falar com vocês sobre encontros que transformam. Esse é o tema da mensagem que eu quero refletir nesta noite contigo. Encontros que transformam. Diga-se de passagem, ontem foi Dia dos Namorados e eu quero acreditar que você não deixou passar batido, que você fez o seu papel, você mulher e você homem. Ah, pastor, mas eu já sou casado, não tem problema. Se quiser manter o namoro até os 100, é melhor continuar namorando direto, né? Então eu quero acreditar que você fez o seu papel, que você fez a sua função, você não deixou passar em branco. E eu acredito que você lembra como foi o seu primeiro encontro. Eu acredito que você consegue lembrar. Os homens nem tanto, com tantos detalhes, mas a mulher de forma detalhada, como foi o primeiro encontro? Como foi o primeiro olhar? Como foi o primeiro contato? Como foi as primeiras palavras? Porque todo encontro traz consigo algumas mudanças. Duas pessoas diferentes se encontram e a partir desse encontro, cada um começa a falar para o outro o que deseja, o que espera da vida, não o que espera do outro, né? Começa a falar o que deseja da vida, o que espera da vida, como está se preparando para a vida, como enxerga a vida, como vê as coisas acontecendo. E aí um vai conhecendo o outro dentro deste intervalo de conversas, que vai acontecer de formas esporádicas, e a partir daí passa-se a rolar um interesse por querer a companhia, por querer estar perto, porque o papo foi agradável, a conversa foi boa, aquele encontro despertou em mim, ou nela, ou em você, ou no outro, algo que lhe chamou a atenção de querer estar junto de novo, de querer estar perto de novo. O encontro, ele tem o poder ou de aproximar novamente, ou de não aproximar nunca mais. Um encontro, ele pode ser decisivo para você querer se encontrar de novo, e ele pode ser decisivo para você também não querer se encontrar mais nunca. O encontro, ele pode ser algo prazeroso e ele pode ser algo frustrante, ele pode ser algo amável e pode ser algo doloroso. O encontro, ele tem essa mescla de ações. Mas eu quero falar hoje sobre encontros que transformam. Todo encontro, ele gera expectativas. Há encontros que são ocasionais e há encontros que são planejados. O que é um encontro ocasional? O encontro ocasional é o encontro que você não prepara, que você não agenda horário, que você nem sabe que vai acontecer, mas de repente encontrou. De repente se viu. São encontros ocasionais. E diga-se de passagem, quem sabe a maioria dos que estão aqui, essa pessoa que você tem do seu lado para chamar de sua noiva, de sua namorada, de sua esposa, a maioria de nós nos encontramos em encontros ocasionais. Estávamos em algum lugar por alguma outra razão e de repente o amor da sua vida apareceu, os olhos brilharam e você falou: meu Deus, acabei de acertar na loteria e ganhei o presente da minha vida. Você não saiu de casa, eu acredito que você não saiu de casa e falou: hoje eu vou encontrar o meu amor. Hoje, vai ser hoje que eu encontro a pessoa que vai ser a minha esposa. Foi assim, Rodrigo? Você saiu de casa e falou assim: hoje eu vou procurar uma namorada, hoje é o dia que eu vou sair para encontrar alguém para casar. Não, você saiu e de repente aconteceu. Eu fiquei sabendo de um esses dias aqui que eu não vou nem contar, né, para não deixar com vergonha. Mas as coisas acontecem das maneiras mais inusitadas possível. Inclusive essa pessoa que eu estou falando, que eu não vou contar, vai até casar. E o encontro aconteceu da forma mais inusitada que você pode imaginar. Mas os encontros ocasionais, eles existem. E é muito interessante quando tudo isso acontece, porque não estava planejado, você não tinha nada preparado para falar, teve que acontecer na hora do improviso, às vezes não saiu nada mesmo, só gaguejou e agora o que eu falo? Eu não sei o que falar,
e de repente tudo começou a se desenhar de uma forma totalmente diferente do que era talvez a sua intenção naquele dia quando você saiu da sua casa. Esses são os encontros ocasionais, mas tem os encontros casuais, ou melhor, os encontros marcados. Você ouviu falar de alguém, você viu alguém, alguém falou de alguém para você, e você falou: marca um esquema lá para mim, marca uma ponta para mim se encontrar lá com ela. Eu ainda cheguei a pegar esse tempo ainda de: quer que eu marque um esquema para você? Você que deu risada também já fez isso, né? Brincadeira. Mas você é desse tempo. Esses são os encontros programados. Aí esse você ensaia o que vai falar. Nesse você se prepara para a possível pergunta que vai acontecer. Nesse você dá um jeito de estar o mais preparado possível. Mas aí sabe o que acontece? Na hora trava tudo. Na hora não sai nada do jeito que você imaginou. As perguntas são outras. E aí você não tem as respostas. E aí você tem que inventar alguma coisa no momento. Mas esses são os encontros programados. E todos nós nos beneficiamos de alguma maneira nesses encontros. Receba aqui falando do relacionamento conjugal. Você hoje que está casado se beneficia de um resultado que deu através de um encontro. Você se encontrou com a pessoa, gostou, se encontrou de novo, foi se encontrando, e hoje você se encontra tanto com ela que dá vontade de falar às vezes de novo. Brincadeira, se você estiver fazendo isso, o negócio está ruim lá, hein? Falei só para ver qual seria a sua reação. Mas de tanto se encontrar, hoje essa pessoa virou parte da sua vida. Virou parte do seu ser, virou parte de você. E aí você pode dizer assim: pastor, o que isso tem a ver com o texto que o senhor acabou de ler? Eu vou dizer para você, tem tudo. Porque o texto que nós acabamos de ler é reflexo de um salmista, que um dia estava entristecido porque ele não iria para a casa de Deus no dia da adoração, e aí porque ele não teria aquele encontro, ele começou a expressar como o seu coração estava pesaroso e triste naquele dia, porque ele não teria a oportunidade de se encontrar com o Deus dele, com o rei dele, com o Senhor da vida dele. E aí que por isso ele diz no Salmo especial, o do verso 3, ele vai dizer: até o pardal encontrou morada nos seus altares. Ele está dizendo assim: olha, eu não consegui hoje se encontrar com o meu Senhor, mas até os pardais conseguiram encontrar espaço no altar, e até as andorinhas, que não tem moradia fixa, que não tem lugar próprio, também encontrou no altar do Senhor um lugar para estar. Por que ele está lamentando esse dia que ele não pôde se encontrar? Porque ele sabe que todas as vezes que um encontro com Deus é proporcionado, uma transformação é gerada na nossa vida. Ele sabe que todas as vezes que um encontro com Deus acontece, algo de novo também acontece na nossa vida. Ele sabia que todas as vezes que ele se encontrava com o Senhor projetava ele para algo novo. É por isso que eu já quero liberar essa palavra profética para o teu coração. Estar neste lugar nesta noite, se encontrando com o Senhor, é entrar no cenário para viver um tempo maravilhoso, para viver um tempo extraordinário, porque todos aqueles que se encontram com o Senhor saem com um destino transformado para viver as suas vidas. Você recebe essa palavra e pode aplaudir o Senhor Jesus? Então esse salmo está relatando o sentimento de alguém que em algum dia não conseguiu estar no átrio do Senhor. É por isso que lá no verso de número 10 ele fala: pois vale mais um dia
nos teus átrios do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Mais vale um dia nos teus átrios do que 1000 dias em qualquer outro lugar. É preciso nós entendermos que às vezes estar no lugar certo, na hora certa, não precisa ficar lá por muito tempo. Esse dia será o dia ideal para que algo extraordinário aconteça. Por isso que ele diz que vale mais um dia nos átrios do Senhor. Claro que o desejo dele no Salmo era habitar, e habitar significa estar sempre. Mas ele fala da importância de estar um dia nos átrios do Senhor. E claro que com isso ele está revelando também que naquele dia ele não pôde estar, mas o seu coração estava naquele lugar. Ele não pôde estar fisicamente, mas o seu coração, a sua mente, a sua alma estava lá. Às vezes nós não estamos de corpo presente em ambientes, mas o desejo de estar é tão grande que parece que a gente esteve, que parece que nós estávamos. E muitas das vezes tem pessoas que estão, que o desejo de não estar é tão grande que parece que ele não estava, que parece que ele não esteve. Por quê, pastor? Porque quando ele sai, é tudo igual, nada mudou, a palavra não surtiu efeito, e não foi porque não foi pregada, foi porque não foi recebida como deveria ser recebida, foi como não foi aplicada no dia a dia como deveria ser aplicada. E aí o problema não está no encontro, porque o encontro aconteceu. O problema está na pessoa que não se envolveu com aquele encontro a ponto de algo extraordinário acontecer na sua vida. O encontro houve. A palavra foi ministrada. Mas às vezes faltou o envolvimento com tudo aquilo que foi falado. Perceba que Jesus um dia conta uma parábola e ele estava sendo interrogado sobre a vida eterna. E na sua interrogação ele responde da seguinte maneira: o que está escrito na lei? Lucas capítulo de número 10. E aí o intérprete da lei responde para Jesus: está escrito, ama o Senhor teu Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. E aí Jesus responde para ele: disseste bem, faze isto e viverás. Perceba que naquele dia houve um encontro, esse encontro gerou uma interrogação, a interrogação gerou uma resposta, mas aquele que recebeu a resposta não estava disposto a colocar a resposta em prática. O problema não foi o encontro, o problema não foi a pergunta, o problema não foi a resposta, o problema foi aquele que recebeu a resposta que não estava pronto para pôr em prática aquilo que Jesus tinha dito que era para fazer. Qual foi a pergunta? Mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? E Jesus respondeu da seguinte maneira: o que está escrito na lei? Aí o homem responde: ama o Senhor teu Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Sabe o que aquele homem estava dizendo para Jesus?
eu sei o que está escrito e eu sei o que precisa fazer. Aí Jesus diz para ele: agora faz. Coloque em prática. Por que algumas pessoas se frustram espiritualmente? Porque ouviram a palavra, já aprenderam o que precisa fazer, mas ainda não estão fazendo. Já ouviram, já leram, já foram ensinados, já foram discipulados, já foram mentoreados, já foram treinados, já sabe o que precisa fazer como esse intérprete da lei, mas aí precisa ouvir constantemente: agora faz. Agora coloca em prática. O encontro já promoveu para aquela ocasião o que precisava. O que precisava naquele encontro? Um esclarecimento. E depois do encontro? A prática. Depois que se encontra com Jesus, Jesus traz o esclarecimento. A partir daí, meu irmão, é comigo. A partir daí é com você. Depois que você sabe o que precisa fazer, a única coisa que ele vai dizer para você é: faça. Por isso os encontros são transformadores. Às vezes ele pode transformar naquilo que você tem desejo de ser e nunca foi. Ou às vezes o que você ouve no encontro, você não esteja disposto a viver e se transforma em alguém frustrado. Se transforma em alguém que não quer viver como deveria viver. Coloquei esses dias na rede social que você não é ainda o que Deus quer que você seja, não é porque Ele não quis. A maioria das vezes é porque você ainda não fez o que você precisa fazer. Na maioria das vezes, nós não fazemos o que precisa fazer e ficamos dizendo para Deus: eu quero viver algo novo. E o que nós estamos fazendo para viver o algo novo? Qual está sendo a minha resposta diante daquilo que eu quero viver? Ou diante dos encontros que eu já tive com Jesus, seja os encontros semanais, seja os encontros diários, quando você abre a sua Bíblia para fazer o seu devocional, seja no seu encontro mensal, seja em qual for o encontro que você tenha com Jesus, qual está sendo a sua resposta para aquilo que Ele apresenta por intermédio da palavra? Porque na verdade o que muda tudo depois que a gente se encontra com Jesus é a maneira como a gente passa a responder a tudo aquilo que Ele nos fala. É isso que muda toda a história, é isso que muda todo o cenário, é isso que muda toda a ordem da nossa vida. É como nós passamos a responder a tudo aquilo que Ele nos fala depois que nós nos encontramos com Ele. Você olha na Bíblia e você vai perceber muitas pessoas que se encontraram com Deus. Você vai perceber Jacó num encontro ocasional. Um dia estava atravessando um vale chamado Val de Jaboque, quando de repente ficou ele sozinho e Deus resolve aparecer. O que aconteceu com Jacó naquele dia? Teve a sua vida transformada, porque encontros transformam. A vida de Jacó nunca mais foi a mesma. Mas ele pediu aquele encontro? Não. Ele marcou aquele encontro? Não. Ele tinha uma agenda para aquele dia se encontrar com Deus? Não.
Mas Deus sabia da necessidade dele, sabia que se não se encontrasse com ele, naquele dia, alguma coisa poderia dar errada no meio do caminho. É por isso que nós, em alguns momentos, nos encontramos com Deus, sem marcarmos o encontro com ele. Estamos em algum lugar, e de repente ele envia alguém para falar conosco, ou ele mesmo fala com a gente. Sabe por que isso acontece? Porque Deus sabe que há momentos na nossa vida, que se ele não aparecer, a nossa vida vai pro ralo, a nossa vida vai pro buraco. E eu quero glorificar a Deus, porque você só está aqui porque um dia ele apareceu, mesmo sem você querer, mas ele apareceu lá e falou: ei, estou aqui, estou disposto a te ajudar, estou disposto a segurar na sua mão, estou disposto a mudar a história da tua vida, estou disposto a transformar. E o que você fez? Senhor, me ajuda. Senhor, estou aqui, me ajuda. Então todo encontro que você vai perceber na Bíblia, de Deus se encontrando com alguém, esse alguém nunca mais foi o mesmo. Jacó nunca mais foi o mesmo. Esse foi um encontro ocasional. Agora um encontro que eu desejo. Sabe, encontro aquele que você fala: nossa, hoje eu quero encontrar tal pessoa e eu vou sair para encontrar ela. Mulher do fluxo de sangue. Ouviu falar de Jesus e falou: hoje eu preciso encontrar com Jesus. Porque eu já estou há 12 anos enfrentando esse problema. E se eu não encontrar com Jesus hoje, eu não sei o que vai ser da minha vida. Se eu não me encontrar com Jesus hoje, eu não sei o que vai ser de mim amanhã. Eu preciso me encontrar com Jesus hoje. São encontros que você sai destinado a se encontrar com alguém. E aí não importa o que aconteça, não importa o que você ouve, não importa quem aparece na sua frente, não importa o tamanho da dificuldade, não importa o tamanho dos enfrentamentos que você vai ter, você sai naquele dia decidido a se encontrar, e você sabe que se encontrar, algo extraordinário acontece. Então por isso, você sai disposto a enfrentar tudo e todos. Perceba que quando você lê o livro de Lucas ou o livro de Marcos e conta a história da mulher de fluxo de sangue, ela teve muitos impedimentos para não conseguir se encontrar com Jesus. Teve o problema do sangramento, que já era um problema, teve um problema da multidão, que já era um problema, e tinha um problema dos discípulos que estavam mais próximos de Jesus, que era um outro problema. Os discípulos de Jesus eram uma espécie de segurança particular, sabe? Deixava ninguém encostar em Jesus. Oh, não, aperta não, vai mais para lá. Ei, calma aí, oh, você vai para lá. Pensa que não? É só você ler a história que você vai ver que isso acontecia. De repente Jesus falou: alguém me tocou. Aí Pedro: como assim? Olha o tanto de gente que tem aqui. A gente não está conseguindo conter tudo. Por isso que alguém te tocou. Por isso que... Não. Estou falando, Pedro, que alguém me tocou. Não estou falando que alguém esbarrou em mim. Você não está entendendo, Pedro. Eu estou dizendo para você que alguém me tocou, sabe? Alguém encostou em mim de uma maneira diferente. Alguém encostou em mim como um pedido de ajuda. Sabe quando você está passando em algum lugar? Vem aqui, Lucas. Sabe quando você está passando em algum lugar? Vem que você está passando aqui, ó. E alguém faz assim, ó. Mas é um encostar, não é um esbarrão. É um encosto, e nesse encosto está dizendo assim, ó: me socorre. Foi isso que aconteceu naquele dia. Quando aquela mulher encostou em Jesus, esse encostamento em Jesus era um pedido assim, ó: me ajuda, eu não sei mais o que eu vou fazer. Obrigado. Só que na cabeça dos discípulos alguém tinha esbarrado. Quando alguém esbarra em você que você está andando, depende do dia, né? Se for no dia que você está bem zen, tranquilo, o cara fala: ô, foi mal. Você fala: não, tranquilo. Se for um dia que você está meio esquisito, falou: olha para frente, mano. Ou só acontece comigo isso? Você é ser humano igual eu ou não? Ou eu sou um ser humano diferente de você? Tem vezes que esbarram em mim que eu olho assim, misericredo. Meu velho homem é segurado lá no calcanhar.
Então ele pula para fora. Mas tem dia que esbarro em mim, e eu ainda peço perdão. Perdão. Desculpa por você ter esbarrado em mim. Então um esbarro é diferente de um toque. Naquele dia aquela mulher saiu de casa disposta a se encontrar com Jesus. Por quê? Porque ela sabia que se ela se encontrasse com Jesus, naquele dia a história dela poderia ser mudada. Então quando ela toca em Jesus, aquele toque estava escrito assim: me socorre. E Jesus parou naquele dia para socorrer a necessidade daquela mulher. E a história daquela mulher nunca mais foi a mesma. Por quê? Porque o encontro com Jesus transforma, o encontro com Jesus modifica, o encontro com Jesus dá destino, o encontro com Jesus devolve a vida. O que eu quero profetizar para você nesta noite é que o encontro com Jesus traz para nós a esperança de viver aquilo que alguém um dia disse que seria impossível. E eu quero que você receba essa palavra no seu coração, porque o que estão dizendo para você que não tem mais jeito, só não tem até a hora que você se encontra com Jesus, porque se encontrando com Ele, tudo é transformado. Você pode aplaudir Jesus mais uma vez por isso? Então o encontro com Jesus, Ele transforma. Esse é um encontro que alguém desejava até o pardal encontrou casa e a andorinha encontrou espaço nos seus altares. Desejo de se encontrar. Você lê Lucas capítulo 19, você vai perceber uma outra história de um homem que resolveu um dia se encontrar com Jesus. Jesus estava indo para uma cidade, e lá naquela cidade, um publicano, um cobrador de imposto chamado Zaqueu, ficou sabendo que Jesus estava indo para lá. Jesus foi em Jericó e fez duas coisas: curou um Bartimeu e mudou a história do Zaqueu. Você não vai ver mais nenhuma história de Jesus em Jericó. Jesus só foi lá para fazer isso. O Zaqueu está sabendo que Jesus está chegando na cidade. Ele fala: eu preciso ver Jesus. Eu preciso saber quem é esse homem que aonde está passando está mudando a história das pessoas. Eu preciso saber quem é esse ser humano e por onde passa, o rastro que fica é um rastro de alegria, porque ele mudou a história. Só que Jesus, sempre cercado de multidão, Zaqueu fala: eu preciso dar um jeito de conseguir vê-lo. Na beira da estrada tinha uma figueira. Zaqueu resolve subir naquela figueira. Eu não sei a quantos metros Jesus estava quando Zaqueu subiu. A Bíblia não fala claramente, nem um historiador diz também. Mas eu não sei qual era a distância que Jesus estava, e eu não sei o que Zaqueu iria fazer para saber quem era Jesus no meio daquela multidão, porque Zaqueu também não conhecia Jesus. Mas o desejo de saber quem era fez com que ele saísse da sua zona de conforto para descobrir quem era Jesus. O fato dele não saber quem Jesus era não gerou nele um comodismo para falar: eu não vou, eu não sei quem é. Vou ficar aqui. O que gerou em Zaqueu foi diferente do que gerou em Natanael. Natanael, quando ouviu falar assim: encontramos o Messias, o prometido pelas Escrituras. Natanael falou: da onde que ele é? Encontramos ele em Nazaré. Natanael fala: porventura pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Em outras palavras, vou continuar aqui, mano. Estou nem aí se você achou. Zaqueu é diferente. Zaqueu nem sabia quem era, só sabia que ele estava vindo.
E isso gerou nele o desejo de querer conhecê-lo. Isso gerou nele o desejo de se aproximar. Eu não sei quem é, mas eu vou entrar de alguma maneira no círculo para saber quem é. Qual foi a forma que ele encontrou? Figueira. Subiu numa figueira. E está lá na expectativa, esperando a hora que Jesus passasse. Eu acho que na cabeça dele estava dizendo assim: a roupa de Jesus deve ser diferente, sei lá, alguém deve estar carregando a pasta de Jesus, alguém deve estar... Jesus, ele vai, eu vou conhecer ele de alguma forma. Só que para surpresa de Zaqueu, quando Jesus chega embaixo da figueira, não é Zaqueu que fala com Jesus, é Jesus que fala com Zaqueu. E Jesus fala assim: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Eu não sei qual foi a reação de Zaqueu, mas se fosse eu no lugar de Zaqueu, eu tinha tido um espanto na hora. Por quê? Quem falou o nome de Zaqueu para Jesus? Quem falou para Jesus que Zaqueu estava em cima da figueira? Quem avisou no meio da multidão? Jesus, toma cuidado aí na hora que o senhor estiver passando debaixo daquela figueira lá, que tem um cara lá em cima, eu não sei o que ele vai fazer não, e de repente ele está com uma pedra na mão, o senhor está sendo perseguido, tem um monte de gente querendo matar o senhor. E depois que Jesus começou a fazer milagre, o que aconteceu? E o povo tentava matar Jesus de alguma maneira. E não mataram Jesus por causa da multidão. E não fizeram nada naquele dia porque Jesus se ocultou deles. Não tinha muita gente querendo pegar Jesus, mas ninguém chegou até Jesus e falou: olha, tem um cara em cima da figueira ali, eu não sei não, toma cuidado. Mas Jesus, quando chega embaixo da figueira, olha para cima e vê Zaqueu. Fala: Zaqueu, desce rápido, hoje me convém pousar na sua casa. Sabe o que significou isso? Jesus sabia o desejo de Zaqueu e por conta disso não permitiu que Zaqueu ficasse sem saber quem era ele. O desejo de Zaqueu em se encontrar com Jesus não permitiu que Zaqueu ficasse sem saber quem Jesus era. Quando há desejo de se encontrar com Jesus, Jesus se revela a nós. Quando há desejo de se encontrar com Deus, Deus se revela a nós. Quando há desejo de saber quem Ele é, Deus se apresenta para a gente. Quando há desejo em conhecer, Deus não permite que a gente fique às escuras. O que eu estou querendo te dizer nesta noite é que o desejo do encontro tem que nos consumir a tal ponto que a gente não meça esforços para se encontrar com Jesus. Por quê, pastor? Porque o encontro com Jesus transforma. Só por isso. Olha para quem você é hoje e olha para quem você era antes de se encontrar com Jesus e veja se o encontro com Jesus nos transforma. Só que deixa eu te dizer uma verdade para você guardar no seu coração. O primeiro encontro gera uma transformação que precisa acontecer constantemente. Não pode ser uma transformação momentânea. Não pode ser uma transformação só para hoje. Tem que ser uma transformação diária. Todos os dias eu preciso viver uma transformação. Porque é isso que o encontro com Jesus gera. Se alguém diz estar se encontrando com Jesus e não está tendo transformação, eu vou falar bem baixinho no seu ouvido. Talvez ainda você não conseguiu se encontrar com Jesus. Nós vemos uma realidade que muita gente se encontra com a instituição, muita gente se encontra com o pastor e pouca gente se encontra com Jesus. A instituição não tem poder de te mudar,
muito menos eu. Mas quando você se encontra com Jesus, nem você se aceita mais ser o mesmo. Até você passa a ficar incomodado com as coisas que você fazia e que você sabe que não deve fazer mais. Quando a gente se encontra de verdade com Jesus, não é o que o pastor disse, não é o que a igreja diz, foi o que a palavra de Deus me orientou, e agora eu sei que eu preciso viver isso. Por que tem muita gente que vem até um espaço como esse, mas continua truculento, avarento, briguento? Por que continua? Porque se encontrou com a instituição, conheceu o pastor, mas não se encontrou com Jesus e nem conheceu Jesus ainda. A nossa missão aqui não é trazer você para me ouvir todo domingo. A nossa missão aqui é proporcionar para você condições para que você consiga se relacionar com Jesus, porque é o encontro com Ele que vai mudar a nossa vida. É se encontrando com Jesus que a gente vai perceber o que não está parecido com Ele. Jesus é o meu modelo. Glória a Deus. Até o pardal encontrou casa. Eu quero te falar de um outro encontro, que não foi como o de Zaqueu, e que não foi como o da mulher do fluxo de sangue, mas foi o encontro. Você deve conhecer alguém chamado Paulo. Você já deve ter lido algum documento dele. Você já deve ter folheado a Bíblia e se deparado com uma das suas 13 cartas. Você já deve ter se encantado quando leu Filipenses capítulo 4, verso de número 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Foi Paulo quem escreveu. Só que Paulo, antes de ser quem ele se tornou e quem ele é como referência para nós até hoje, Paulo foi alguém que você não desejaria ter no seu ciclo de amizades. Você, cristão, não queria ter um Paulo como seu amigo. Por que você não queria ter um Paulo como seu amigo? Porque Paulo foi, no seu primeiro momento, um grande opositor de todos aqueles que se diziam seguidores do Nazareno. E um dia, diferente do Zaqueu e diferente da mulher do fluxo de sangue, ele saiu da sua casa com uma permissão para pegar e prender todos que ele encontrasse no caminho, dizendo ser seguidor de Jesus. Ele não saiu para se encontrar com Jesus, ele saiu naquele dia para ter um encontro com todos aqueles que seguiam Jesus e de alguma maneira prender essas pessoas e levar para serem julgados, para serem escarneados, para serem zombateados. Mas naquele dia, ele não sabia que o melhor encontro da vida dele já tinha sido programado nos céus. Ele não sabia que naquele dia, ele estava prestes a viver algo tão maravilhoso, que a mente humana dele não tinha condições de dimensionar o que ele estava prestes a viver. Ele sai com esse objetivo, quando de repente Jesus resolve se encontrar com Paulo. Irmão. A Bíblia diz que Paulo
vai ao chão, e aqui, como licença poética, eu quero acreditar que foi o susto do encontro, a surpresa do encontro, o pavor de ver aquele clarão e uma voz que ele talvez procurou, da onde veio e não sabia dizer. Tudo aquilo causou um impacto e ele vai ao chão. Porque escutar uma voz que você não sabe de onde veio, que você nunca ouviu na sua vida, dizendo: Saulo, Saulo, por que tu me persegue? Pronto, estou ouvindo coisa. Você até hoje, de vez em quando, quando ouve a voz de Jesus falando com você na sua casa lá, lavando louça, ou lavando o carro, fala: vixe, estou ouvindo coisa. Imagine Paulo, que nunca tinha ouvido a voz de Jesus. E Paulo fala assim: quem é, Senhor? Ele não sabia quem era, mas um sentimento de reverência já começou a tomar conta dele. Quem é, Senhor? Ele não disse: quem é que está falando comigo? Quem é que está aí? Parece? Mostra a cara. Um sentimento de reverência toma conta de Paulo, porque ele nunca tinha vivido algo daquela dimensão. E por isso ele diz: quem é, Senhor? E o Senhor diz para ele: dura coisa é para ti recalcitar contra os meus aguilhões. Em outras palavras, traduzindo, dura coisa é para ti ficar querendo dar murro na ponta da faca. Só quem vai se machucar é você. Ou você para, ou você morre. Mas eu tenho uma proposta para te fazer, Paulo. Levanta, vai para uma rua chamada direita, entra na casa de um homem lá e fica por lá, porque eu já tenho tudo preparado. Os encontros com Jesus já tem tudo preparado. Sabe, é mais ou menos assim, ó. Depois que eu me encontrar com ele, o que eu vou fazer? Relaxa, ele já tem tudo preparado e vai dizer para você o que você precisa fazer. Aí você só vai precisar decidir, faço ou não faço? Mas não se preocupe com o que você tem que fazer quando se encontrar com Jesus. Ele já tem tudo preparado para você e vai dizer para você quando você se encontrar com Ele. É por isso que os encontros com Jesus são transformadores. Faça uma visão macro e perceba quanta coisa mudou na sua vida quando você se encontrou com pessoas que começaram de alguma maneira te ajudar. Você se encontrou com alguém lá na sua empresa. Aí você estava dizendo assim: cara, não aguento mais, eu estou a ponto de largar tudo. E o cara falou: que é isso, pô, não é assim não. Vem comigo, vou te mostrar para você que dá para mudar isso. De repente você começou a viver uma outra história dentro da sua empresa. Você estava vivendo um relacionamento conturbado e prestes a jogar tudo para o ar, e de repente você se encontra com alguém, e aí você encontra confiança naquela pessoa e começa a dizer: não, eu estou a ponto de largar, não quero mais, dá um tormento. Calma, antes de largar, vamos orar. Quem sabe Deus pode dar um novo desfecho para essa história. De repente as coisas começaram a mudar. Se você olhar para a sua volta, você vai perceber que você viveu muita coisa boa por conta dos encontros que você teve com pessoas boas. Viveu algumas coisas ruins também por conta de encontros que você teve com pessoas ruins. Mas imagine o que você pode viver se encontrando com Jesus constantemente. Imagine o que você pode experimentar diariamente se encontrando com Jesus. A cada encontro, Ele tem uma nova palavra para cada um de nós. Porque em cada encontro, você manifesta uma necessidade.
Em cada encontro você diz para Deus o que está doendo naquele dia. Em cada encontro você diz para Deus o que te incomoda naquele dia. Então, para cada encontro, Deus tem um remédio diferente para a sua dor. Para cada encontro, Deus tem uma palavra diferente para a sua crise. Para cada encontro, Deus tem um milagre diferente para a sua impossibilidade. Por isso que eu quero convidar você a continuar se encontrando com Jesus constantemente e sendo transformado diariamente pelos encontros que você estará tendo com Jesus, porque Ele tem o que você precisa para cada encontro. Você não precisa mudar de endereço, você só precisa mudar de posicionamento e se encontrar com Ele constantemente, porque Ele tem o que você precisa. Você pode aplaudir Ele mais uma vez por esta palavra? Gostaria que você ficasse de pé, se você pode. Encontros são transformadores. E se não está havendo transformação, você precisa fazer um autoexame e ter coragem de dizer para si mesmo: por que eu não estou sendo transformado? Por que eu ainda estou enfrentando esta mesma realidade? Por que isso daqui ainda continua permanecendo como um espinho na minha carne? Se não houver transformação, você precisa ter a coragem de dizer para si próprio: o que eu ainda não percebi em mim, que eu preciso perceber para viver a transformação que Jesus tem para a minha vida. É verdade, tem muita gente que já não bebe mais, tem muita gente que já não fuma mais, tem muita gente que já não usa droga mais, tem muita gente que não vai para o puteiro mais, tem muita gente que já não faz um monte de coisa, mas ainda continua sendo um monte de outras coisas que ele já deveria ter deixado de ser. Ele continua mentindo, ele continua enganando, ele continua traindo, ele continua fazendo várias outras coisas. E eu preciso olhar para mim e ter coragem de dizer: por que eu ainda enfrento isso na minha vida? O que eu ainda não vi que eu preciso enxergar para poder mudar, para viver a transformação? E só tem uma maneira disso acontecer: se encontrando com Jesus diariamente. Você não pode resumir o encontro com Jesus a uma vinda no domingo para um culto de 2 horas. Você não pode resumir o seu encontro com Jesus a um culto de quarta-feira de 1h30. Você não pode resumir o seu encontro com Jesus a uma célula que você fez parte, ou um culto doméstico, ou um discipulado. Não, tudo isso vai somar a sua vida com Jesus, mas o seu encontro com Jesus não pode se resumir a esses encontros casuais, a esses encontros programados e semanais. O seu encontro com Jesus precisa ser diariamente. Você precisa ter prazer de se encontrar com Ele constantemente, porque você vai ouvir dele o que você precisa para poder mudar. Por isso eu quero orar com você nesta noite. Eu não quero orar por você, eu quero orar com você nesta noite. Eu queria que você levantasse a sua voz ao Senhor. Aleluia. E começasse a falar com Ele. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero, nesse momento, juntamente com os meus irmãos, levantarmos as nossas vozes ao Senhor, juntamente com aqueles que estão nos acompanhando de casa, aqueles que também receberam esta porção, que o Senhor possa, de uma maneira maravilhosa, fazer com que o Teu Espírito Santo nos ajude a compreender as verdades estabelecidas pelo Senhor em nós.
É verdade que o encontro que tivemos contigo em algum momento da nossa vida, em alguma hora da nossa vida, já nos promoveu ou já nos conduziu a viver algo muito bom que nós estamos vivendo hoje. Mas nós precisamos de transformações constantes, nós precisamos de renovação constante, nós precisamos, ó Pai, de mudanças diárias. E sabemos que sozinho isso é impossível, porque nós somos um ser difícil de domar, nós somos um ser difícil de ser orientado, porque temos as nossas próprias razões e convicções, e julgamos que os nossos motivos são os melhores e os mais convincentes do mundo para sermos quem nós somos. Mas constantemente, quando olhamos para a Tua Palavra, percebemos que há em nós muita coisa a ser mudada, percebemos que há em nós muita coisa a ser transformada, e muita coisa a gente ainda não viveu a transformação, porque nós não tivemos ainda a coragem de dizer: Senhor, é aqui que eu preciso ser transformado, Senhor, é aqui que eu preciso da Tua ajuda, Senhor, é aqui que eu estou escorregando constantemente, Senhor, é aqui que eu estou patinando. Mas que esta noite venha a ser a noite propícia, ó Pai, para que toda timidez, para que toda vergonha, ou para que toda falta de coragem seja esmiuçada, e a gente venha viver no Senhor a transformação que a gente precisa, para ter alguns cenários da nossa vida transformados, porque nós sabemos que o encontro contigo transforma, nós sabemos que o encontro contigo muda a vida, nós sabemos que o encontro contigo é capaz de reverter a realidade da nossa vida de tal maneira que pessoas que um dia nos conheceram antes de se encontrar contigo, às vezes ficam com dificuldade de acreditar que somos nós. Quantas pessoas já se encontrou com alguém aqui, Senhor, e já disse: eu não acredito que é você, eu não acredito que você está assim, eu não acredito que você conseguiu superar, eu não acredito que você conseguiu vencer, eu não acredito que você conseguiu sair daquela situação. Quantas pessoas que estão aqui nesta noite já viveram essa realidade e sabem que viveram isso porque um dia se encontraram contigo, um dia tiveram a oportunidade de ter um encontro transformador com o Senhor. Mas há outros, ó Pai, que também precisam desse encontro. Há outros que precisam ter esse encontro. Infelizmente há outros que quando se encontra com alguém, alguém diz assim: eu não acredito que você ainda está desse jeito, eu não acredito que você ainda está vivendo isso, eu não acredito que você ainda está assim. Há outros, ó Pai, que infelizmente, quando se depara com alguém, o que ele ouve é ainda. Mas nós sabemos que no Senhor nós temos oportunidade, Pai. Aleluia. A oportunidade de deixar o ainda para trás e viver o novo no Senhor. A oportunidade de deixar o eu não acredito, porque agora eu acredito. A oportunidade de deixar o que era impossível para o agora é possível. E tudo isso é possível acontecer porque os encontros contigo nos dá esta condição. Assim como foi a mulher do fluxo, assim como foi o Zaqueu, assim como foi o Paulo, assim como foi o Jacó, assim como foi a mulher samaritana, assim como foi aquela mulher que disseram ter pego ela em ato de adultério, assim como foi com tantos e tantos que se encontraram contigo e tiveram as suas histórias mudadas. Que seja assim também nesta noite para com cada um de nós aqui, ó Pai, que abra um céu na direção da nossa casa, na direção da nossa família, e uma enxurrada de transformação venha na nossa direção. Aleluia. Porque a gente sabe que isso é possível viver se encontrando contigo.
a gente sabe que isso é possível viver. Hoje eu fui te procurar naquele lugar onde você me chamava de pai. Esperei com tudo que você pediu, mas você não foi. Onde é que você está? Deus deseja se encontrar com você. Não ouço mais a sua voz. Você não tem mais tempo para vir aqui. Está tão ocupado com as suas coisas que se esqueceu de mim. Mas se precisar de um ombro para chorar, ainda vou estar naquele lugar onde você buscava, eu ia te encontrar, meu filho. No santo lugar, eu quero te encontrar. Ele quer sarar suas feridas. Sarar tuas feridas. Ele quer te perdoar. E te perdoar. Lá naquela cruz, morri em teu lugar. Filho, nada irá me impedir de te amar. Já não ouço mais, já não ouço mais a sua voz. Você não tem mais tempo para vir aqui. Está tão ocupado com as suas coisas que se esqueceu de mim. Mas se precisar de um ombro para chorar, ainda vou estar naquele lugar onde você buscava, eu ia te encontrar, meu filho. No santo lugar, eu quero te encontrar, sarar suas feridas e te perdoar. Lá naquela cruz, morri em seu lugar. Filho, nada irá me impedir de te amar. Filho, eu dei minha vida por você. Filho, eu não te fiz para viver assim tão longe, meu filho. Filho, eu inspirei o compositor, pus essa canção nos lábios do cantor, só pra te dizer, te amo. Ouça o que Jesus diz pra você. Amo você. Talvez te disseram que Jesus não te ama mais, mas é mentira de quem te disse isso. Amo você, meu filho amado. Amo você. Amo você. Eu te amo, te amo. Meu filho, no santo lugar, eu quero te encontrar, sarar suas feridas e te perdoar. Existe um lugar onde Deus quer sempre te encontrar. Existe um lugar onde Ele deseja se encontrar contigo. Nada irá me impedir de te Esse lugar muitas das amar. vezes é o chão do seu quarto. Esse lugar muitas das vezes é o chão do seu banheiro. Esse lugar muitas das vezes é o vestiário da sua empresa. Esse lugar muitas das vezes é quando você está sozinho no carro. Esse lugar muitas das vezes é quando você está caminhando.
morri em seu lugar. É nesse lugar Filho, nada que Ele quer te encontrar. Me impedir. É esse lugar que Ele torna o lugar propício para se encontrar com você. É nesse lugar que muitas das vezes Ele prepara alguém para se encontrar com você, te estender a mão, te abraçar e te dizer para você verdades que você deixou de acreditar, verdades como Deus te ama, vai dar certo, a sua família vai vencer, a sua história vai ter um resultado feliz, o seu filho vai vencer a droga, o seu filho vai vencer a doença, o seu marido vai vencer o álcool, a sua esposa vai vencer a enfermidade. Verdades que já te foram ditas, mas que por alguma razão você deixou de acreditar. Mas são em lugares assim que Jesus resolve se encontrar contigo, para dizer para você que Ele ama você. São em lugares assim que Ele resolve marcar encontros, não apenas para te ver, mas para mudar a tua história. Não apenas para te encontrar e dizer, nossa, como você está bem, ou como você está ruim, mas encontros com o potencial de nunca mais te deixar o mesmo, de nunca mais te deixar da mesma condição. São encontros assim que Jesus quer promover para cada um de nós. São encontros desse jeito, num santo lugar. Levante a sua voz. Num santo lugar eu quero te encontrar, sarar suas feridas e te perdoar. Lá naquela cruz morri em seu lugar. Filho, nada irá me impedir de te num santo lugar. Num santo lugar eu quero te encontrar. É lá onde Ele quer te abraçar, sarar suas feridas. É lá onde Ele quer sarar as suas feridas e te perdoar. Lá naquela cruz morri em seu lugar. Filho, nada irá me impedir de te amar. No santo lugar eu quero te encontrar, sarar suas feridas e te perdoar. Lá naquela cruz morri em seu lugar. Filho, nada irá me impedir de te amar. Senhor, nós queremos te agradecer nesta noite por este tempo, por esta oportunidade. Muito obrigado pela vida de cada um dos teus filhos que aqui vieram, cada um que veio para esse encontro contigo nesta noite, veio a ti trazendo uma necessidade. Trouxe também uma adoração, trouxe também um louvor, mas trouxe também ao Senhor uma necessidade. Que esse encontro promova para ele a resposta que ele precisa, e que com a resposta que ele precisa, ele faça o que é preciso. Muito obrigado, Senhor, por esta noite, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor? Que Deus abençoe a sua vida, e até quarta-feira, se assim Ele nos permitir. Deus te abençoe.